Olá, eu sou o professor Miles e na aula de hoje vamos aprender a multiplicar expressões com radicais de mesmo índice. Vamos iniciar relembrando a seguinte propriedade. Uma raiz n de a vezes b eu posso reescrever como raiz n de a vezes raiz n de b. Da mesma forma eu tenho que a raiz n de a vezes a raiz n de b é igual a raiz n de a vezes b. Essa propriedade nos possibilita fazer o seguinte. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5 é a mesma coisa que raiz quadrada de 3 vezes o 5, que é raiz quadrada de 15. No outro exemplo, nós temos raiz cúbica de 6 vezes raiz cúbica de 3, que é a mesma coisa que raiz cúbica de 6 vezes 3, que é igual a raiz cúbica de 18. Vejamos mais um exemplo. Como nos outros, nós vamos manter o índice e o radical e vamos multiplicar os radicandos. Então, nós temos a na terceira vezes a na segunda vezes b vezes b. Aplicando a propriedade das potências de mesma base, nós conservamos a base e somamos o expoente. Então, nós temos raiz quinta de a na quinta potência vezes b na segunda. E aqui nós notamos que nós temos o expoente e o índice iguais. Então, nós podemos extrair esse fator. Então, nós temos o a vezes a raiz quinta de b ao quadrado. Lembrando que quando nós extraímos o fator do radicando, nós tiramos o expoente. Então, fica só o a vezes raiz quinta de b quadrado. E agora vamos resolver essa expressão. Nós temos raiz quadrada de 5 vezes 3 raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 5. Como nós vamos fazer essa multiplicação? Nós vamos multiplicar o raiz de 5 pelo primeiro termo e vamos multiplicar o raiz de 5 pelo segundo termo. Então, nós temos 3 raiz de 2 vezes o raiz de 5 menos o raiz de 5 vezes o raiz de 5. Aqui nós temos, aplicando a propriedade, 3 que multiplica raiz de 2 vezes 5, menos, vamos aplicar a propriedade, raiz quadrada de 5 vezes 5. Então, nós vamos ter 3 raiz quadrada de 2 vezes 5, 10 menos raiz quadrada de 5 vezes 5 é 25, ou 5 ao quadrado. Que nesse caso nós vamos ter o nosso expoente e o índice iguais, vamos poder cortar e vamos ficar só com o 5. E do outro lado nós temos 3 raiz de 10. Nossa resposta final é 3 raiz de 10 menos 5. Vamos ver outro exemplo. Nesse exemplo nós vamos multiplicar o raiz de 3 pelo raiz de 3 e pelo nosso 5 raiz de 2. Depois, nós vamos multiplicar o segundo termo, 2 raiz de 2 por raiz de 3 e por 5 raiz de 2. Então, vamos começar. Primeiro eu vou fazer raiz de 3 vezes raiz de 3. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3. Menos o segundo termo, que é 5 raiz de 2 vezes raiz de 3. Então, eu vou ter raiz de 3 ao quadrado menos 5 raiz de 6. Aqui eu tenho o meu expoente e índices iguais. Eu vou ficar com 3 menos 5 raiz de 6. Agora eu vou multiplicar o segundo termo, 2 raiz de 2 vezes raiz de 3, e o 2 raiz de 2 vezes menos 5 raiz de 2. Então eu tenho 2 raiz de 2 vezes raiz de 3, menos o 2 raiz de 2 vezes 5 raiz de 2. Então aqui eu vou ter 2
2 vezes 3, 6. 2 raiz de 6 menos 2 vezes 5, 10. 10 e 2 vezes 2, 4. Ou 2 ao quadrado. E aqui eu tenho o expoente igual ao índice. Então eu fico com 10 vezes 2. Então eu fico com 2 raiz de 6 menos 20. Reescrevendo agora todo o resultado, eu vou juntar os termos semelhantes. Aqui eu tenho raiz de 6 e raiz de 6, então eles são semelhantes. Então eu faço menos 5 mais 2, eu tenho menos 3 raiz de 6. Menos 3 raiz de 6, e eu tenho 3 menos 20, que é menos 17. E essa é a minha resposta final. Vamos ver mais um exemplo. Da mesma forma, vamos multiplicar o primeiro termo pelos 2 do segundo membro e vamos multiplicar o segundo termo pelos 2 do segundo membro. Então nós temos 2 vezes 5, 10, mais 2 vezes raiz de 6, 2 raiz de 6. Depois nós temos menos raiz de 6 vezes 5, menos 5 raiz de 6. E menos raiz de 6 vezes mais raiz de 6, ficamos com menos raiz de 6 ao quadrado. Como nós temos o nosso expoente e o índice iguais, nós vamos cancelar. Então ficamos com 10 mais 2 raiz de 6 menos 5 raiz de 6 menos 6. Então ficamos com 10 menos 6 mais 2 raiz de 6 menos 5 raiz de 6. Vamos ficar então com 10 menos 6, 4 menos 3 raiz de 6, que é a nossa resposta final. Por hoje é só. Até a nossa próxima aula e bons estudos!